Aí começou o valvado. Aí, pelo menos, assim, começou mais ou menos. Assim, o Corinthians foi indolente, falaremos sobre a indolência. O Campeonato Brasileiro do Corinthians é indecente. Mas o Flamengo também começa o jogo, parece que, né, é meio mastigado. Tava jogando melhor, mas jogo mastigado, foi um gol de bola parada, depois foi. Aí, Piper, todos os focos ontem era, será que o Flamengo vai vencer e encostar no Palmeiras, né? O Neymar que não podia nem viajar por uma questão médica na quinta-feira, sei lá, Piper, estava com um problema muito grave de saúde, que ele não podia pegar o helicóptero do Batman e ir para São Paulo na quinta-feira. Mas ontem dava para jogar 90 minutos. Quinta-feira, não podia sair do lugar, tinha que ficar brincando. Estátua, ficou brincando de estátua na Vila Belmiro. Vila Belmiro não, no CT. Aí ontem ele foi para o Rio de Janeiro. Ontem não, sábado, depois da galerinha, que ele tinha um evento, teve que ir na Fórmula 1 antes. Sábado ele foi para o Rio de Janeiro. Ontem ficou 45 mais acréscimos mais 40. Em campo, Pipano, eu vi que no primeiro tempo você falou assim: no primeiro tempo ele tentou de fato, tentou lá de último, tentou, mas foi isso aqui, o Santos. É isso aqui. Ele perde a bola, ele reclama. Vou pôr de novo. Isso aconteceu ontem umas 500 mil vezes. A impressão que me dá, o jogo inteiro, é que assim, ele se sente muito para o Santos. Ele se sente muito para o juiz que está em campo. Ele se sente muito para aquela plateia que tem o grande prazer de viver na mesma constelação solar que ele. Ele reclama o tempo todo. Ele deu chilique com o juiz o tempo todo. É que ele demorou para dar um cartão amarelo quando ele chama o juiz de M pontinhos. Aí ele sai no intervalo dizendo que o juiz é prepotente, arrogante. Rapaz, compra um espelho. Então, o Santos começou bem o jogo. O Santos começou fazendo algo que certamente a torcedora Marília Ruiz gostaria muito de ver no Timão. 3 caras no meio-campo, marcando muito e que sabem jogar também, né? O Arão, o João Schmidt e o Zé Rafael. Então o Flamengo tinha dificuldade para furar esse paredão e quando o Santos recuperava a bola, eles sabem jogar, né? Eles tocavam e tal, enfim. Então o Santos também, de vez em quando, preocupava e criou uma jogada boa em que o Neymar deu até um peixinho acrobático e tal, quase faz o gol. Um lance bonito do Santos. Um cruzamento veio da direita, ele entra pelo meio da área, cabeceia para fora e tal. Até aquele momento, ele também jogava bem. Enfim, procurava o jogo, mas já tinha começado também a sessão de chilique. Posso dar uma parte só, Pipo? Só uma parte. Eu concordo. Para o pouco que se espera do Santos, isso você é verdade. Mas, Pipeno, o que se espera do Neymar é que ele esteja numa situação física tal que ele possa fazer a diferença. Pipeno, ele andou em campo. E eu estou especialista em jogador que anda em campo, porque eu torço para o Corinthians. Ele só andou. Ele não deu um piquezinho, só para bater o tiro de meta uma hora. Não, e o Santos já fez um esquema para preservá-lo, né? Então, esses 3, mais o Barreal de um lado, o Guilherme do outro, voltando, recompondo, para preservar o Neymar. Então, ele não tinha que circular muito. E aí, né, a bola chegava limpa para ele, tocava para um, para outro, pá. Então, aquilo no começo do jogo, meio que funcionou. Aí, em paralelo, começa a interminável sessão de chiliques. Aí o Guilherme não passou a bola. Aí o Barreal não passou a bola. Não sei o quê. Aí aquela do juiz, eu chamei a atenção na hora lá da transmissão, e falei, mas o que está acontecendo, né? Olha um escândalo, né? E nem foi um lance em que o árbitro de fato tem errado, um lance, enfim, discutível, não se justificava uma reclamação tão assintosa. Eu acho que ali o árbitro já deveria ter dado o cartão amarelo. Concordo. E aí o árbitro demorou. Foi dar o cartão amarelo muito tempo depois. Agora, isso vai incomodando o jogador, porque, por exemplo, o Guilherme é um jogador esforçado e tal. Não é um perna de pau, mas também não é um craque e tal. Agora, imagina uma estrela do tamanho do Neymar chegar para um rapaz como o Guilherme e o tempo todo pressionar o cara, levantar os braços, fazer aquele escândalo todo. É óbvio que o cara vai perder o poder de iniciativa dele. Vai ficar mais tenso. O time já está em zona de rebaixamento. E aí você tem no teu lado do campo uma estrela global lá, te dando esporro o tempo inteiro. É óbvio que isso vai inibir o jogador.
E eu acho que o Santos passou a piorar muito em função disso. E aí, no segundo tempo, o Neymar nem conseguiu fazer alguns poucos bons lances como ele tinha feito na primeira etapa. E aí o Santos tomou 3, o Flamengo poderia ter feito mais. E quando o Neymar sai, eu até fiquei brincando, fiquei pensando, falei, puxa vida, eu devo ter jogado 3-0 em 2 bolões que eu participei aí, né? O daqui e o nosso com a Marília e tal. Falei, agora vai. O risco é o Flamengo fazer mais um monte. Mas não, aí a molecada do Santos ficou muito mais à vontade. Né? Aliás, o primeiro gol do Santos sai, depois até de uma jogada bonita, um chute de primeira lá do Robinho Júnior. Né? Então, assim, ele está fazendo mal para o Santos em todos os aspectos. E aí ele entra em campo com aquela pose toda, né, da Madonna intocada e tal, e todos os súditos têm que estar aos seus pés. Não é assim, né? Não dá. A postura dele em campo é justamente essa. Ele quer ser o técnico, ele vai lá e manda falar como tem que bater, ele reclama de todos os passes errados, ele errou muito passe no segundo tempo. Muito passe no segundo tempo. Ele foi substituído porque ele estava andando em campo, e eu entendo que a substituição ali não foi nem só técnica, foi bom, já que já perdemos de 3-0, ele precisa estar mais ou menos inteiro para jogar na Vila semana que vem. Não adianta deixar ele em campo, e não adianta ele chorar no final do jogo também, igual ele chorou contra o Vasco. Acho até que preserva o jogador e não coloca o jogador numa situação ruim. O Vojvoda não tirou ele no intervalo. O Vojvoda tirou ele no final do jogo, talvez para ele não passar pelo que ele passou no Morumbi. Não é? Porque ele foi xingado no Maracanã, como ele é xingado na maioria dos estados, como ele acha que ele não deveria, porque ele fez tanta coisa pela seleção brasileira, ganhou uma Copa das Confederações, que ele deveria ser palminhas para ele. Mas não, o Vojvoda tira ele num 3-0 aos 40 do segundo tempo, em que o Santos não esboçava a reação. Não esboçava. Nenhuma. Então, não tirou o Neymar para tentar um empate, tirou, na minha visão, e eu não estou passando pano para o Vojvoda, eu acho que ele tentou preservar de uma vaia que seria arrasadora. E o Neymar sabe que isso ia acontecer, que ele vai embora. Ele não vai embora só de raivinha, ele vai embora um pouquinho de vergonha. E acontece isso aqui. Primeiro, ele sai reclamando com o técnico, com o preparador físico, porque eu, como se ele estivesse fazendo grandes coisas em campo. Mais uma vez, não teve o Hexa ontem, Pipo. Ainda bem que o Flamengo não vai para a Copa, porque senão, né? Olha só, ele vai embora. Olha lá. Não gosta, aí tá acontecendo o jogo ainda, não saiu o primeiro gol do Santos, ele vai embora, Pipo. Tchau. Tchau, ué. Tchau. Ele está no Santos, com todo o respeito, ele está no Santos, porque foi o que sobrou para ele. Não quiseram mais ele no Paris Saint-Germain, ele foi para o Al Hilal. E não quiseram ele no Al Hilal. E ele estava numa situação na temporada em que não tinha para onde ir. E o Santos abriu as portas para ele. Portas que ele deixou trancadas quando ele foi embora do jeito que ele foi, e as pessoas descobriram como tinha sido anos depois para o Barcelona. O santista ama o Neymar, mas o Santos é maior do que o Neymar. E aí, Piperno, ele vai embora e não vê a reação no final, que é uma coisa que animicamente pode dar algum tipo de esperança para esse time nesse final de semana, que vai jogar contra o Palmeiras desfalcado. Mas não. Em vez de a gente estar falando, o Santos mostrou no final do jogo alguma coisa, talvez dê 3 pontos, porque o Vitória empatou, né? Então tem mais um pontinho na frente do Santos. Empatar com o Palmeiras em casa já não é um bom resultado, não alcança o Vitória com um empatezinho, segue na zona de rebaixamento, tem que ganhar do Palmeiras para esse jogo a menos fazer alguma diferença. Aí, Piperno, ele foi embora. Então, aqui, em vez de falar assim, o Santos com meninos, o Santos desse jeito, o Santos com 3 no meio, o Santos não sei o que lá, não, é o Santos que o Neymar deu chilique.